Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. Hoje nós temos uma aula de diversidades culturais no Brasil, indígena e africana. Eu estou aqui na companhia da professora Andréia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Bom dia, estudantes, professores, PCNPs. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma aula do 7º ano. Muito bem. Então, lembrando, né, que essa é uma aula do 6º ano, do 2º bimestre, né? Mais uma vez, todos os alunos, professores e PCNP, sejam bem-vindos a essa aula. E lembrando que essa aula é uma aula construída, né, em colaboração aí com a participação da equipe curricular da COPED. Então, nós temos aí, está aparecendo para vocês na tela, o nome, né, da equipe curricular, que nós temos a professora Andréia, que está aqui com a gente, a professora Mariana, que vocês já conhecem, eu, que sou a professora Milene, e também o professor Sérgio, que atua aí, né, nas elaborações das aulas. Então, eu vou pedir para que vocês anotem aí o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, vai aparecer para vocês aí na tela. Anotem essas informações para que vocês possam até discutir com os professores. Então, lembrando que é uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. A habilidade do currículo é, lembrando que é do currículo paulista, analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacioná-las com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. A unidade temática é conexões e escalas, né? O objeto de conhecimento é formação territorial do Brasil, né? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do 7º ano de Geografia, né, professora? Isso, obrigada, professora Milene. Então, lembramos, estivemos aqui ontem com vocês, né, nós fizemos uma retomada, né, dos processos migratórios, dos principais deslocamentos, né, dos grupos que vieram para o Brasil, e começamos a falar um pouco sobre essas influências indígenas e africanas na formação da cultura brasileira. Então, acompanhem conosco na tela, só um momento de retomada de conceitos, né? Nós temos as principais matrizes étnicas no Brasil. Então, indígena, portuguesa e africana. É importante lembrar que cada uma tem um legado cultural específico, influências no processo histórico e de povoamento do Brasil, e que tantos outros povos e grupos contribuíram e contribuem ainda para a composição da identidade, da cultura brasileira, né? Então, agora a gente tem um vídeo, não é isso, professora? Muito bem, nós vamos assistir um vídeo, né? Um vídeo que retrata aí a diversidade étnica, linguística e cultural dos povos indígenas do Brasil, tá ok? Acompanhem o vídeo, façam suas anotações e já retornamos. O Brasil tem mais de 800 mil índios de 300 etnias e que falam mais de 270 línguas. Nesta semana, o Encontro das Culturas Indígenas em São Paulo reúne lideranças de várias dessas etnias. O objetivo é divulgar a cultura e as tradições de cada um dos povos e discutir as políticas públicas para a proteção das tribos e dos territórios. Diferentes tradições indígenas em um só lugar. O professor Beuari, da tribo Tembé, do Pará, caça com arco e flecha. Para nós tudo tem uma ciência, né? Então isso não pode deixar à toa, né? Assim, deixar acabar. Nós temos que continuar com ela. E tem muito mais no Encontro das Culturas Indígenas. Este instrumento, o maracá, feito de cabaça e sementes, é utilizado em danças e rituais de reza. Teve também contação de história. Este índio explica a origem de nomes de alguns lugares. Por exemplo, Niterói, no Rio de Janeiro, significa água escondida em tupi. O artesanato é feito principalmente de penas, madeira e muitas sementes. Música e dança marcam as culturas. Que é o canto e dança, né, que se chama toré, que é uma dança sagrada, onde a gente, no momento que a gente está dançando esse toré,
a gente invoca os seres da natureza. Eu gostei, eu achei ela motivante e eu gostaria também de dançar junto com eles. Cerca de 200 pessoas de 70 etnias indígenas participam aqui deste encontro no Sesc em São Paulo. Além de divulgar um pouco da cultura, o objetivo é fortalecer políticas públicas. A mãe de Tamicuã foi assassinada durante uma invasão de terras indígenas dos Pataxó, na Bahia. Depois, ela veio para São Paulo para estudar serviço social. Como nós indígenas precisamos de sair das nossas terras ou da nossa cidade para estar estudando, para estar levando um conhecimento para o nosso povo, futuramente sim, eu gostaria de estar voltando, sim. São 100 lideranças, né, nacionais das etnias que estão lá para compor políticas públicas. Muito bem, estamos de volta. Só gostaríamos de lembrar que essa aula, né, como nós estamos falando da diversidade cultural, ela é uma aula que nós vamos ter a presença aí de diversos vídeos. Então é importante, aluno, que nesse momento você registre no seu caderno as suas dúvidas, as suas percepções, faça as suas anotações, né, discuta com o seu professor, com os seus colegas. Então isso é muito importante. Quando nós estamos falando de diversidades culturais, então, além do que nós estamos falando, é importante a gente visualizar, né, entender esses movimentos. Então, por isso que hoje a nossa aula é uma aula repleta, nós vamos ter vários vídeos curtinhos, né, lógico, mas vários vídeos. E nesse momento eu gostaria até de deixar uma dica para vocês. Tem provavelmente vocês já assistiram, né, no momento de infância de vocês, mas tem um vídeo do Cocoricó que chama Tupi. E ele é bem legal, ele é uma música onde é narrado as influências da língua tupi no nosso dia a dia. Então, vale a pena conferir. Então, lembrando que é uma música do Cocoricó, que tem o nome Tupi. Tá ok? Não é isso, professora? Isso mesmo. Excelente recomendação, professora. Obrigada. Então, agora, mais uma vez na tela, só um resuminho do que nós conversamos ontem na aula, né? Então, para lembrar dessa questão das influências indígenas e africanas na formação da cultura brasileira, ontem vocês foram muito participativos, né? Nós agradecemos, trouxeram muitas contribuições. Muitos alunos falaram, né, que entre as diversas contribuições, nós temos a culinária, né, com a questão da alimentação, religiões, literatura, arte, técnicas, conhecimentos diversos, entre outros. Então, aprender e compreender a questão da diversidade cultural no Brasil é um grande desafio, né? Essa aula é um começo de conversa, de diálogo com vocês, né? Uma continuidade de diálogo, mas é importante que você aprofunde junto com seus professores e colegas e familiares, né? Então, a geografia, ela contribui para a gente aprofundar esses estudos, né? E principalmente entender as transformações dos diferentes territórios, né? Seja eles indígenas, né? Territórios de tantos outros povos. Agora, a professora Milene vai apresentar para vocês uma atividade de sondagem. Muito bem. Vai aparecer para vocês, né, a sondagem. Lembrando que a sondagem é um momento onde a gente pode discutir o que vocês já aprenderam, colocar suas dúvidas, né? Então, acompanhem aí. Cite um exemplo de manifestação cultural indígena ou africana que você conhece na sua cidade. Prestem bastante atenção na perguntinha, hein? Cite um exemplo de manifestação cultural indígena ou africana que você conhece na sua cidade. Tá, ok? Participem aí no chat, daqui a pouco nós retornamos aqui para ler algumas contribuições.
Muito bem, estamos de volta. Nossa, vários alunos aqui participando, eles estão super participativos. Então, eu vou ler algumas contribuições, lembrando que cite um exemplo de manifestação cultural indígena ou africana que você conhece na sua cidade. Então, antes de eu ler algumas contribuições, a Graziele colocou, bom dia, profs. Bom dia, Graziele. Bom dia. O Victor colocou candomblé, né? Lembrando que o candomblé aí é uma manifestação, né, religiosa, cultural, né? O Victor colocou, o Cauã colocou feijoada, a Manuele colocou capoeira e o Eric falou da comemoração da consciência negra. E aí, professora? Muito bom, professora Milene, excelentes contribuições, né? Vocês cada vez mais participativos, e é isso mesmo que a gente gostaria sempre nas aulas aqui de Geografia, em todas as aulas do Centro de Mídias. Nós identificamos aqui tantas outras contribuições e a gente gostaria de destacar duas em especial. Então, a gente tem, por exemplo, professora Milene e estudantes, o Caiapó, né, que é uma manifestação cultural relacionada a diversos ciclos culturais, né, a tantas outras situações. Ela acontece muito nos municípios de Ilhabela, Piracaia, São José do Rio Pardo, São Sebastião. E uma outra manifestação cultural, que pode ser que seja aí do seu município também, são as congadas, né, conhecidas também como congos. Ela acontece muito nas cidades de Cotia, Cunha, Ubatuba, Piraju, Franca e também na cidade da professora Milene, que é Paraibuna. Além dessa manifestação, professora, o que mais acontece no seu município? No meu município nós temos uma atividade muito bacana, né, que é a capoeira, e também nós temos o Moçambique, né, que é uma forma aí de cultura, de arte, de expressão corporal, né, música, é super bonito, as apresentações. Então, no meu município, sem dúvida, um item a ser destacado é o Moçambique. Olha, muito bom. Então fica a nossa sugestão, né, para você conhecer um pouco mais do seu município, das manifestações culturais que ocorrem aqui no estado de São Paulo, e a gente tem uma outra oportunidade mais adiante de conversar um pouco mais sobre isso. Na tela, para vocês agora, nós temos duas sugestões de atividades para aprofundamento dos estudos. Então, são sugestões, converse com seus professores, né? Verifique se é possível desenvolver nesse momento. Então, vamos lá. Qual é a primeira sugestão, professora Milene? A primeira sugestão é aí uma produção, né, de desenhos. E lembrando, né, que esse é um momento tão bacana, a gente está falando de manifestações, né? Eu tenho certeza que aí na cabeça de vocês está passando várias possibilidades. Então, pesquise quais são os principais troncos étnicos da população indígena, suas ramificações, né? Você pode escolher aí um aspecto para poder se aprofundar, procure imagens, né? Faça aí uma bela produção de desenho. E nós também temos uma outra ideia para falar aí das influências africanas, que seria a produção de um podcast, né? Pesquisar um pouco sobre a cultura dos povos africanos. Para quem ainda não sabe, pesquisar um pouquinho o que é podcast, é super bacana. E o legal é que quando vocês fizerem aí a postagem ou dividir isso com alguém, utilizar a hashtag Aprendendo Cultura Africana e Indígena na Escola. Porque com essa hashtag a gente consegue encontrar aí esse material feito por vocês, né? Lembrando que também tem a hashtag aí eu, né, no Centro de Mídias. Então, vocês também podem utilizar essas duas hashtags. Isso, professora, muito obrigada pela contribuição. Então, agora, a gente vai fazer um resuminho do que é cultura. Há diversas definições, né? Nós temos muitos outros componentes curriculares que trabalham com o conceito de cultura, como componente de arte, de história e a geografia também. Então, acompanhe conosco a leitura de uma definição sobre esse conceito. Então, vamos lá. A dimensão cultural de uma dada sociedade compreende o conjunto de códigos e valores, materiais e imateriais por ela produzidos, que podem ser resumidas na reunião de saberes, crenças, hábitos e costumes, atividades e técnicas produtivas, práticas medicinais, manifestações religiosas e artísticas que identificam e caracterizam diferentes povos.
Então, resumidamente, saberes tradicionais, formas de expressão, celebrações e lugares, né, estão ligados à identidade cultural e à continuidade de tradições, para a organização do espaço geográfico. Agora, a gente vai destacar um documento, né, que ele é muito, muito importante, né, no nosso país, que é a Constituição da República Federativa de 1988. Então, a gente está destacando para vocês um artigo que se chama o artigo 215. Então, vamos acompanhar a leitura desse trecho da nossa Constituição. Vamos lá. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Por que a gente está trazendo esse artigo aqui para vocês? Porque é importante sempre a gente lembrar que a gente está conhecendo um pouco mais das influências indígenas e africanas para a formação da cultura brasileira e que é importante nesse processo de estudo a valorização, o respeito, né? A gente está falando aqui de um Brasil que foi formado por diversos grupos e é importante a gente conhecer, valorizar e respeitar, né, no nosso município, no nosso bairro, em tantas outras regiões do Brasil. E na próxima tela, o que a gente tem? A gente tem o artigo 216. Acompanhem conosco a leitura. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade e à ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. A professora Milene vai destacar alguns pontos desse documento, né, professora? Muito bem, nós vamos ver aí o que se destaca nesse artigo 216. Vai aparecer para vocês na tela para que vocês consigam acompanhar, tá ok? Então, primeiro são as formas de expressão, o segundo, os modos de criar, fazer e viver, o 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, o quarto, né, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E o quinto é os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Reparem que, né, nesse item, no último item, ele fala das questões, além de paisagístico, né, que a gente vê amplamente na geografia, como também as questões ecológicas e científicas, né? Então é importante a gente retratar isso. E agora, falando em toda essa questão, né, da Constituição, que está previsto na Constituição, nós vamos observar um patrimônio histórico, cultural e ambiental. Então, observem aí na tela de vocês, nessa imagem, que é um trecho da Mata Atlântica, né, que se inicia na Serra da Jureia e vai até a Ilha do Mel, e foi declarado aí reserva da biosfera pela Unesco em 1991. Reparem a beleza, né, natural, a gente consegue ver os planos, né, em primeiro plano a gente tem uma vegetação em tonalidade verde bem bonita, a gente consegue ter aí um espelho d'água, essa observação, a presença dos mangues, né? Lembrando que é o patrimônio natural mundial, né? Então, sem dúvida, quando nós falamos em patrimônio, nós não podemos esquecer da importância da Mata Atlântica para a comunidade e para o Brasil. Isso mesmo, professora. Mas o nosso objetivo nessa aula é tratar um pouco mais do patrimônio imaterial no Brasil. Então, nós temos muitas manifestações culturais de diferentes povos que se tornaram patrimônio imaterial. Nós trouxemos para destacar para vocês aqui
4 exemplos. E desses 4 exemplos, nós trouxemos 2 vídeos. Então, vamos lá anotar quais são essas manifestações que seria muito legal se você aprofundasse com seus colegas e professores depois do estudo. Então, a primeira manifestação que se tornou patrimônio imaterial foi o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Vocês já devem ter visto noticiários, reportagens sobre essa manifestação. O segundo exemplo é o frevo do Carnaval do Recife. Você conhece, professora? Conheço. Inclusive, esse ano estava lá, né? Nós não estávamos no momento de pandemia, estava lá no Carnaval, no frevo de Recife. Isso, muito bom. Vocês também já devem ter conhecido ou já participado dessa manifestação. E também a gente tem o terceiro exemplo, que é uma expressão gráfica e oralidade entre povos, né, indígenas do Amapá, e também o samba de roda do recôncavo baiano. Então, agora, nós temos uma definição muito rápida do que é o patrimônio imaterial. Então, acompanhem conosco a leitura dessa definição. Vamos lá. O patrimônio imaterial é parte do patrimônio cultural de povos e comunidades. Envolve práticas e saberes transmitidos de uma geração a outra e recriados ao longo do tempo. A partir desses conhecimentos, promove-se a identidade e a continuidade do grupo, contribuindo para a diversidade cultural da sociedade. Então, ou seja, o patrimônio imaterial brasileiro é composto por aqueles bens que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Então, agora a gente tem um vídeo, não é isso, professora? Muito bem, nós vamos ter um vídeo que, na verdade, é uma reportagem, né, bem bacana, que vai tratar aí da arte indígena como patrimônio imaterial. Acompanhem o vídeo, registrem aí suas percepções, dúvidas e nós já retornamos. Agradeço dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Cusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios Wayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Cusiuá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossas gerações. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Cusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial, né? Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação 10 anos após o registro. A cada 10 anos você renova isso. Por quê? Porque diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. Isso, voltamos aqui para o Centro de Mídias, você está conosco aqui na aula do 7º ano. Hoje a gente está falando um pouco mais sobre diversidade cultural, especialmente a partir das contribuições, né, dos povos indígenas e também africanos. Esse vídeo que vocês assistiram, né, trouxe aí importantes informações sobre como realmente uma manifestação cultural ela se torna um patrimônio imaterial. No caso desse povo indígena no Amapá, ele, na região norte do Brasil, ele também, além de patrimônio imaterial no Brasil,
hoje ele é considerado um patrimônio da humanidade. Então, aproveite depois, pesquise mais, conheça essa questão da arte gráfica desse povo, tão importante para o Brasil e para a humanidade. Agora a gente vai assistir uma outra reportagem que traz um outro exemplo que tem a ver com a questão do samba. Então, acompanhe conosco, anote as suas ideias principais e daqui a pouquinho a gente volta para uma atividade. Eu gosto do samba. Eu vou morrer dentro do samba assim, ó. Os meninos tocando e eu me despedindo de todo mundo. Porque eu gosto do samba. Desde que eu nasci, eu já encontrei o samba, eram meus avós, meus antepassados. E eu sempre gostando, né? Que filho de peixe, peixinho é. Só tinha aquele de alegria mesmo. E aqui é terra quilombola. Nós somos descendentes de escravos. Então os escravos na época da escravidão sofriam muito nos trabalhos. Durante a noite eles se reuniam para contar o sofrimento do dia a dia. E nisso, no final, eles choravam, aí se lamentavam, e no final virava um samba. O samba de roda do Recôncavo, ele é música, é poesia, é forma de expressão, é das mais importantes expressões brasileiras que está presente no Recôncavo baiano, mas também em toda a Bahia. Então esse samba é um samba que nós que vai retratando a nossa vivência, o que já vivemos, o sofrimento que vai passando. Então quando a gente cai no samba, a gente esquece de tudo. A gente só quer saber sambar. Se você vê quando toca, a gente chega a se balançar sem querer, né? A forma que o IPHAN tem de preservar é por meio do registro. E esse bem foi reconhecido em 2005 como Patrimônio do Brasil. Mas em 2008 foi concebido a ele o título de Patrimônio da Humanidade em função da sua importância, da sua representatividade da identidade nacional. Sabe o que é que eu fiz, uma ocasião, para poder eu chegar no samba? Vestir a saia de minha mãe. O vestido de minha mãe eu vesti, com saia, com tudo, me projetei todo de mulher e fui pro samba. Agora pisando por cima, embolando e caindo no meio da sala, e lá vai eu pinotando. Ela quis me pegar com cipó para baixo, aí a raça caiu para dentro e disse, não, deixa o menino sambar. Deixa o menino sambar. Eu sambei até de manhã. Foi o dia mais feliz de minha vida, foi aquele. Oi, voltamos aqui para o Centro de Mídia. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o samba de roda do Recôncavo Baiano. Lembrando também que é um exemplo de patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade. Então, resumidamente, né, é uma expressão musical, poética, festiva, das mais importantes aqui do Brasil. A professora Milene agora vai apresentar uma atividade, não é isso, professora? Muito bem. Nós vamos fazer uma atividade, mas antes de eu falar da atividade, nós vamos primeiro fazer uma rápida observação do mapa, que inclusive será o mapa da atividade. Então vai aparecer para vocês na tela atividade 1 e um mapa. E o que é importante da gente ressaltar nesse mapa? Que ele é um mapa que representa grupos artísticos, em especial a capoeira. Então está sendo representado aí grupos artísticos, mas com ligação à capoeira, tá ok? Lembrando que a capoeira é uma manifestação artística, né, de matriz africana, e nós temos aí várias definições, né, várias origens
dessa palavra, dessa prática, que inclusive a professora André vai falar um pouquinho para vocês mais para frente. Então, só observem o mapa, observem a concentração, né, desses grupos artísticos, para que a gente consiga aí fazer a nossa atividade. E no próximo slide, nós já vamos ter o mapa com a pergunta. Então, acompanhem aí os questionamentos. O primeiro questionamento é: quais são as regiões com maior concentração de grupos de capoeira no território brasileiro? E o segundo questionamento: quais são os motivos associados a essa concentração? Essas duas perguntinhas vão ficar por alguns instantes para vocês e nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Nós estávamos aqui filtrando, né, as respostas, as informações. E para o primeiro questionamento, quais são as regiões com maior concentração de grupos de capoeira no território brasileiro? A maioria dos alunos colocou a mesma resposta, professora, mas eu vou destacar aqui alguns. O Marcelo, o Breno e a Rita Beatriz colocou que a maior concentração estava no Sudeste e Nordeste. E para o segundo questionamento, quais são os motivos associados a essa concentração? Nós tivemos várias respostas, mas eu destaquei duas aqui. Na verdade, uma que são ligadas. Tanto o Armando quanto o Newton colocaram que, por conta da imigração, né, essas regiões elas eram centros, aí, polos desse desenvolvimento da capoeira. Tá bom.
Obrigada, professora. Agradeço aos estudantes também que registraram suas respostas. É sempre bom lembrar que esse espaço é muito importante. É um espaço de aprendizagem, de troca de experiências e também um momento de tirar dúvidas. Então, vamos lá. É importante a gente lembrar que a capoeira é um elemento da cultura popular brasileira, né? A sua origem nas matrizes africanas é muito importante a gente destacar. Ela associa tanto a questão da luta, a dança, né? A questão do movimento. Provavelmente nas aulas de educação física vocês já viram ou, né, terão oportunidade de conhecer mais. E para a primeira resposta, né, a primeira questão, então quem colocou Sudeste e Nordeste está muito próximo dessa resposta, né, professora? Dentro da região Sudeste, destaca-se o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, e na região Nordeste, o estado da Bahia. De acordo com estudos de 2009, que foram publicados no censo de 2010, 48,8% dos municípios, né, brasileiros têm grupos de capoeiristas. O estado do Rio de Janeiro possui elevado número de municípios com essa característica. Depois vem Pernambuco, Ceará e Bahia, respectivamente. Para a segunda questão, há várias hipóteses, estudos que explicam essa concentração nessas regiões. Então, vamos lá para a primeira hipótese, né? A capoeira nasceu na África Central e foi trazida, né, por africanos que vieram para o Brasil. A capoeira, né, teve também criação, né, teve continuidade nos quilombos do Brasil. E a terceira hipótese é que a capoeira é uma criação dos índios, por isso, né, o seu nome está ligado à língua indígena. Então, assim, é importante lembrar que a capoeira ela fixou raízes, né, em áreas urbanas, principalmente em áreas portuárias. A capoeira ela é conhecida como um movimento de resistência e, com o passar dos anos, muitas escolas, muitas academias passaram também a oferecer atividades ligadas à capoeira, né? Ela acabou se tornando um grande esporte praticado no Brasil. Então, converse um pouco mais com o seu professor sobre essas questões. Não é isso, professora? Muito bem. E agora nós vamos ter aí uma imagem, né, da capoeira, que vai aparecer para vocês na tela, que representa aí justamente tudo que a professora Andréia comentou, né? A gente consegue observar, lembrando que essa imagem que aparece aí para vocês, né, ela representa a roda de capoeira. E a próxima imagem que vai aparecer para vocês, que aí já é uma fotografia também de uma roda de capoeira, é importante a gente observar alguns elementos, né? Mas é importante também a gente ressaltar que é uma manifestação cultural, né, de múltiplas dimensões, que ao mesmo tempo é dança, é luta, é jogo, né? Eu vou pedir para que volte a imagem para vocês continuarem observando aí. Lembrando também que, que existe uma documentação histórica que percorre aí pelo menos 300 anos, né, de registros voltados à capoeira, que, reforçando, né, dança, luta, é jogo, né, uma manifestação artística, corporal, super bacana. E, além disso, cobre um amplo território geográfico que mapeia aí 5 continentes. Há registros que a capoeira está difundida em mais de 150 países. Então, olha que informação importante, né? Quando a gente pensa que a capoeira está aí difundida em mais de 150 países, né, professora? Isso mesmo. Na internet, vocês encontram diferentes vídeos que contam um pouco mais sobre a origem da capoeira e as suas diferentes fases, né? Então, aqui na tela, a gente vai deixar um exemplo para vocês, né? É uma reportagem da TV Brasil que vocês podem... Deixa eu voltar aqui. Isso. Conheça um pouco mais da história da capoeira. É uma reportagem curtinha da TV Brasil que vocês podem assistir. A gente vai voltar a falar desse assunto, né? Nosso segundo bimestre continua, a gente vai ter momentos de retomada, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre as influências da cultura indígena e africana na formação da cultura brasileira. Eu me despeço de vocês, eu agradeço toda a participação, o engajamento, e a gente volta a conversar semana que vem.
Muito obrigada. Aproveito e agradeço a professora Milene. Muito obrigada. Um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula de geografia. Não se esqueçam, fique em casa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.